E como já é habitual neste jornal, passamos agora ao nosso comentário. Este tem comigo Cancela Moura. Cancela, muito boa tarde. Começamos por um tema que nos dá conta que se hoje fôssemos a eleições, o PS teria mais intenções de voto do que o PSD. Uma sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica. Como é que podem ser entendidos estes números e como é que podem ser entendidas estas sondagens? Eu julgo que estas sondagens devem ser entendidas, em primeiro lugar, com muita naturalidade. Esta sondagem foi efetuada no passado sábado, domingo e segunda-feira, já depois do anúncio das medidas de austeridade e presumo que isto são um reflexo natural destas sondagens. Agora, eu quero relembrar que em junho foi levada a cabo também uma sondagem do mesmo Instituto e o PSD contava com 36% dos votos do eleitorado. O PSD, neste barómetro que disse de junho, baixa agora para esta sondagem 12 pontos e, portanto, aparece aqui com 24%. Eu confesso que é pouco expectável que em eleições legislativas o PSD tenha um score tão baixo. E, portanto, eu digo que são com naturalidade, porque é natural esta contestação. É curioso ver aqui nesta sondagem que o Partido Socialista, curiosamente, não beneficia em nada desta descida drástica do PSD. Aliás, tinha em junho 33%, agora tem 31%. Desceu 2%. O próprio Partido Socialista também desceu. E há aqui uma... Mas está na frente as intenções de voto. Claro que sim, mas há aqui uma notória subida e eu gostaria de chamar a atenção para outros números que são do Bloco de Esquerda e da CDU. Aliás, também queria dizer que, de forma anómala, o CDS até sobe ligeiramente, mas no fundo, em termos estatísticos, não é relevante, passou de 6% para 7%, mas de facto a CDU e o Bloco de Esquerda, que são partidos de contestação, são partidos marginais ao poder, são partidos que nunca estiveram, tirando o PCP uma vez, mas nunca estiveram diretamente envolvidos em experiências governativas, que estão associados a esta onda de contestação e diga-se também com alguma justiça que não são só estes partidos que fazem essa contestação, mas eles próprios capitalizam politicamente um pouco mais. A CDU com números que já não lhe eram conhecidos há muito tempo, que são com 2 dígitos, 13%, e o próprio Bloco de Esquerda, que também 11%. Tem 11%. Portanto, são números que refletem, no fundo, esta realidade. Há aqui um dado muito importante que eu julgo que será importante analisar para o futuro, cada vez mais. Há um grande divórcio dos portugueses e, sobretudo, da sociedade civil com a política e eu julgo que esta sondagem, pelo menos, vem refletir um bocadinho isto. O barómetro de junho tinha 4% de votos brancos e nulos e agora registra-se aqui um valor apreciável de cerca de 11%, que se diz na própria sondagem que há muitos anos que não acontecia uma situação desta natureza. E, portanto, eu julgo que isto pode ser... Acha que os próprios portugueses estão descrentes com as políticas levadas a cabo pelo atual governo? Não tenho dúvidas nenhumas, não com este governo, mas com todas as políticas, com os políticos em si, porque acho que tem havido um divórcio cada vez maior, um afastamento crescente das pessoas relativamente à política e aos políticos. A própria legitimidade do Presidente da República, pelo número de abstenções que efetivamente existem, começam de facto a ameaçar e a comprovar exatamente essa realidade. Nesta ficha técnica, seria importante, para além destes ganhos do Bloco de Esquerda e da CDU, que eu já disse que seriam naturais, esta questão dos brancos e nulos, mas eu gostaria de chamar aqui a atenção para este facto. O CDS e o PSD continuam, somados os dois partidos, continuam empatados tecnicamente com o Partido Socialista. Há aqui um outro dado do ponto de vista político que convém retirar, é que o Partido Socialista, apesar de toda esta contestação da sociedade civil, dos partidos, dos sindicatos, da falta de concertação social, não há dúvida nenhuma que também não consegue descolar dos 30% e não consegue afirmar-se como uma alternativa ao próprio governo. Aliás, dentro desta crise política, esta sondagem até acaba por ser extremamente, eu não diria benéfica, porque de facto penaliza bastante o PSD, mas acaba por ser um reflexo natural da situação que vivemos, sem, no entanto, também dar um sinal
real de uma alternativa sólida para eventualmente substituir as políticas governativas. No entanto, também poderemos interpretar esta sondagem no decorrer das medidas que foram anunciadas na semana passada e também nos dias em que decorreram grandes manifestações no país. Sim, aliás, elas refletem, esta sondagem, de acordo com a ficha técnica, foi efetuada a 15, 16 e 17, portanto sábado, domingo e segunda, e eu julgo que, como eu digo, refletem exatamente essa realidade. Não tenho dúvidas nenhumas, foram diretamente influenciadas. Eu já agora sobre a sondagem, só para dizer, atenção que este tipo de sondagens, de acordo também com as explicações que são dadas no próprio documento, acabam também por isto são números aproximados que o próprio documento diz que são estimativas, têm um valor meramente indicativo e que de facto podem até ter diferentes pressupostos ou com diferentes pressupostos levarem a resultados diferentes. Eu diria que, por exemplo, isto é obtido à percentagem de acordo com as intenções de voto de cada partido em relação ao total dos votos válidos e depois é aplicada aqui a intenção direta do voto, que neste caso deu 13% ao Partido Socialista, 10% ao PSD, 5% à CDU, 4 ao Bloco de Esquerda e 3 ao CDS, havendo depois uma redistribuição dos indecisos com base numa segunda pergunta sobre a intenção de voto. Portanto, era importante que do ponto de vista também da análise, muitas vezes do ponto de vista técnico, se aferisse que isto não é um resultado efetivo, absoluto, em termos de espelho real. Sondagem. É uma sondagem. Tal como o nome indica, é uma sondagem. Exatamente. Meramente indicativa. E neste momento de crise reflete um pouco aquilo que é o estado do país. Exatamente, eu não tenho dúvidas. Passamos agora então para o nosso segundo tema, e o nosso segundo tema diz-nos que a Procuradoria-Geral da República garante que o acórdão que decretou a perda de mandato de Valentim Loureiro é para cumprir brevemente. Brevemente significa o quê na nossa justiça? Na justiça em Portugal. Este advérbio aqui, este advérbio de modo deve ser interpretado também como um advérbio de tempo. E, sobretudo, tendo em consideração a medida com que se deve interpretar a palavra brevemente. O próprio esclarecimento da Procuradoria-Geral da República vem dizer que ainda estão pendentes de apreciação algumas questões que foram suscitadas por outros arguidos, o que dá a entender que, efetivamente, enquanto não houver decisões sobre essas matérias ou sobre esses requerimentos, provavelmente não haverá uma decisão final ou não haverá um início de execução desta pena. Por outro lado, se isto pode-se ligar a matérias, por exemplo, à matéria probatória, a alguma inconstitucionalidade, eu não conheço em profundidade o processo para eventualmente estar a pronunciar-me sobre isso, mas admitamos que seja assim. Este esclarecimento foi feito nestes termos, admitamos que eventualmente isto possa demorar meio ano, um ano, e aqueles que dizem que são os defensores e que defendem o Major Valentim Loureiro, a defesa vem dizer que o efeito prático da perda de mandato não pode ser aplicado, que ela havia de se aplicar ao mandato a que reporta o ilícito criminal propriamente dito, mas eu diria que, de facto, a perda de eficácia prática da própria execução desta pena também pode não ter um efeito prático. Porque... Mas, efetivamente, em termos legais, qual é que seria o mandato que seria, digamos assim, que Valentim Loureiro perderia? A jurisprudência divide-se quanto a esta matéria e, portanto, a defesa do Major Valentim Loureiro vem dizer que deve reportar ao mandato onde o ilícito terá sido praticado e, portanto, e sobretudo, reportado também à condenação em primeira instância. Estamos a falar do ano 2008. Aquilo que muitos também defendem, e eu já agora gostaria de dizer, eu próprio também o defendo, é que efetivamente deverá ser a data do trânsito em julgado, depois de decididos todos os recursos, que será com esta decisão atual. E, portanto, aplicada ao mandato que neste momento existe, precisamente para não se perder a eficácia prática da condenação da perda de mandato. Agora, estamos a falar de um crime que reporta ao ano de 2003, portanto, vão fazer quase 10 anos sobre a prática de um ilícito. Para o próprio Pisada, é um
prejuízo do ponto de vista pessoal grave, porque não há uma definição clara, não há um trânsito em julgado célere, o suficientemente célere para eventualmente resolver o assunto em definitivo. Isto reporta uma adjudicação considerada ilegal. Quero dizer que a perda de mandato é uma sanção acessória à pena propriamente dita, porque no fundo ela era a pena foi precisamente por uma prevaricação, o crime de prevaricação, e este crime tem associado esta pena complementar, se assim se poderá chamar, de perda de mandato. E o que está em causa neste momento, segundo a defesa do Major Valentim Loureiro, não é isto, serão só a prescrição dos crimes de que ele vem acusado. Ora, a defesa vem dizer que não se pode pôr isto em causa, esta interpretação de defesa, relativamente à perda de mandato, porque segundo eles essa questão está suficientemente esclarecida. Por outro lado, o Major Valentim Loureiro hoje já foi dizendo que a matéria de recurso só se prende também com a prescrição desses crimes. Que ele próprio invocou. Que ele próprio invocou e teria que invocar. E também uma outra coisa diz que o Ministério Público não foi chamado a pronunciar-se sobre a sua perda de mandato. Confesso que não conheço em detalhe os pormenores do processo, mas admito que efetivamente isto, de um ponto de vista ou outro, e era o que eu estava a dizer há bocadinho, poderá redundar numa falta de eficácia prática da condenação do autarca. A verdade é que podemos, e segundo aquilo que vemos aqui, que a Procuradoria-Geral da República prevê que esta perda de mandato seja para cumprir em breve. Mas aquilo que nós, em termos práticos, poderemos assistir é que isto não venha a concretizar-se. Aquilo que eu estava a tentar explicar é exatamente isso. Repare, se este brevemente não for daqui a 15 dias, corre-se o risco de, mesmo que haja uma execução desta condenação, da perda de mandato, ela perder eficácia prática. Não por causa da perda de mandato reportar à data do ilícito ou à data da condenação, mas porque daqui a um ano temos eleições. Se a morosidade da aplicação desta sanção ao Presidente da Câmara de Gondomar ocorrer, por exemplo, em março, abril, maio, junho do próximo ano, importará questionar que eficácia prática é que vai ter uma perda de mandato, mesmo que ela venha a ser efetiva, de 2 meses ou 3, porque depois, pelo facto de não poder candidatar-se, por haver limitação de mandatos, o próprio Presidente da Câmara não se poder candidatar por via legal da mesma. E, portanto, a eficácia prática de uma condenação ficará esvaziada de conteúdo. Importará ainda aqui dizer que a defesa do Major já veio avisar de que se o Ministério Público avançasse agora para uma perda de mandato baseada no mandato atual, que imediatamente recorreria dessa decisão, o que significará mais uma possibilidade de manobra que poderá adiar a condenação efetiva, porque entende que seria uma verdadeira ofensa ao caso julgado, isto é, seria quase uma violação de algo que eles consideram que já está absolutamente decidido. Portanto, ainda há aqui que ver que desenvolvimentos é que vamos ter nas próximas semanas. Ou seja, ainda muita tinta pode correr. Admito que sim, face a estas interpretações diferentes que a defesa do Major Valentim Loureiro tem e aquilo que outros causídicos, obviamente, também pensam. Muito bem, Cancela Moura, já sabe, voltamos a ver-nos então para a próxima semana. Estamos aqui para comentar mais temas, mais atualidade. Muito obrigado por estas explicações. Até terça-feira. Muito obrigado.